Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer essa linda nécessaire feita em crochê tunisiano. Eu fiz ela com a malha lisa e agora nós vamos reproduzir ela na malha estampada. Quando você for adquirir a sua malha para fazer essa nécessaire aqui, para que ela fique bem delicada, o ideal é você escolher as malhas um pouco mais finas, como é o caso dessa daqui que eu escolhi hoje, essa estampada em azul, em tons de azul. Quando você for escolher a sua malha, como ela não tem numeração, você tem que olhar assim, ó, nela, para ver se ela está fininha, para que você consiga executar um trabalho mais delicado. Normalmente, ela vem assim no rótulo, num rótulo plástico, e aí é só você olhar ela assim, ó, que você consegue visualizar se ela é mais fina ou mais grossa. A nossa videoaula de hoje vai ser essa linda nécessaire em crochê tunisiano. Vou deixar as minhas peças aqui de lado. Você pode usar vários acessórios, pode colocar botões. Aí, nós vamos precisar também de agulha de tapeçaria para arremate. Se você quiser, você pode usar um mosquetão com alcinha, uma fita métrica e tesoura para os arremates. A agulha, eu vou usar a agulha de crochê tunisiano, que é essa mais comprida, número 5, de acordo com a minha malha, que é fina. Se você escolher uma malha um pouco mais grossa, aí você pode utilizar uma agulha de crochê tunisiano mais grossa. Se você não tiver a agulha de crochê tunisiano, você pode trabalhar com a sua agulha de crochê tradicional. Mas aí você vai ter que unir todos os pontos aqui na agulha de modo que ele fique bem apertadinho. Então, o ideal mesmo é você trabalhar com uma agulha de crochê tunisiano. Vou deixar minhas peças aqui de lado. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Trabalhando em carreiras de ida e volta até dar o nosso tamanho desejado. Então, aqui, ó, esse tamanho aqui, ele dá aproximadamente quase 20 centímetros, mais ou menos 19 centímetros. Então, aqui, eu já fiz as minhas correntes para adiantar, fiz aqui um pouquinho maior, porque ele dá uma diminuída conforme você for trabalhando. Então, aqui eu fiz um pouquinho mais, aí o tamanho varia de acordo com as correntinhas que você fizer. Se você quiser fazer uma bolsa um pouco maior, é só aumentar o número de correntes. Feito isso, estando aqui com a minha agulha de crochê tunisiano, vou voltar ali na terceira correntinha, uma, duas na terceira, vou introduzir e vou trazer o fio. Deixo na agulha. E assim, eu vou fazendo em todos. Em cada correntinha, eu faço isso. Vão ficando todos os pontos na agulha. Eu vou fazer todos os meus aqui e eu já volto para mostrar. Coloquei aqui todos os meus pontos na agulha, lembrando que eu só introduzi na correntinha e puxei. Agora, nós vamos voltar. Laço o fio, tiro 2 voltas. Laço, tiro 2, e assim eu vou tirando até o final da minha carreira. Essa técnica é bem legal porque ela é uma mistura de crochê com tricô. Você vai no tricô e volta no crochê. Aqui, tirando de 2 em 2, até chegar ao final de sua carreira. Se você, como eu disse anteriormente, se você quiser escolher uma malha mais grossa, não tem problema nenhum. Se você escolher a mais fininha, ela vai ficar um pouco mais delicada e mais leve. Chegando aqui quase ao final, sobraram 2, laço, tiro tudo até sobrar 1. Aqui não tem numerações múltiplas, você pode fazer a quantidade de correntinhas que você quiser. Retomando aqui a nossa segunda carreira, agora eu tenho esse pontinho aqui, ó. Não aqui no meio, como nós fazemos no crochê tradicional. Nesse pontinho aqui da frente, introduzo a agulha, trago o fio. Vou no próximo.
E assim eu vou fazendo em toda a minha volta. Sempre pegando um ponto em cada ali. Se você quiser, você pode deixar um pouco mais frouxinho, não tem problema. O importante é você usar a agulha de acordo com a malha que você pegou. Se ela é mais grossa, uma agulha um pouco mais grossa. Se ela é mais fina, a agulha um pouco mais fina. Aqui, quase chegando ao meu final. Chegando aqui ao final, observe que aqui, ó, a gente tem 2 pontos. Se eu pegar assim, eu vou comer um ponto. Então, aqui, ó, eu pego nesse, que é o penúltimo, e no último ponto, eu vou pegar essa alcinha e a que tá ali atrás. Pronto aqui a nossa segunda carreira. E agora é só voltar, laçando, tirando 2. Laça, tira 2. E assim você vai fazendo até o final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Observe que aqui sempre ele dá uma inclinadinha, mas quando nós pegarmos nesse penúltimo ponto e lá no último ponto, pegando as 2 correntes, ele vai ficar retinho. Observe o detalhe aqui que já começa a se formar. Esses buraquinhos é normal ficarem, porque agora, quando eu for iniciar a próxima carreira, ele vai tampar ali, ele vai fechar. Então, vamos lá. Próxima carreira, sem fazer corrente, sem nada, volto pegando aqueles pontos ali, ó. Sempre assim, ó, pela frente. Se você pegar ele dessa forma aqui, assim, ele vai dar um efeito de ponto diferente. Então, aqui é só colocar um em cada até o final lá da carreira. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, só lembrando ali, no último ponto eu pego o último e mais a alcinha que tá lá atrás e trago o fio. Feito isso, é só fazer a mesma repetição. Laço o fio, tiro 2, laço, tiro 2 e assim eu vou fazendo até o final. O importante é sempre você manter a mesma tensão dos pontos para que não fique algumas partes mais apertadas e algumas partes mais frouxas. Então, aqui é só ir terminando ali, tirando de 2 em 2 até o final. Não tem segredo, é super fácil. Aqui, chegando aqui quase ao final, eu vou iniciar uma nova carreira ali para mostrar para você. Feito isso, olhe, observe que o ponto da carreira anterior, ele já fechou, não ficou o buraco como está aqui, ó. Então, a cada carreira que eu fizer, os buraquinhos vão se fechando. Então, novamente, aí você vai trabalhando isso aí, dessa maneira, vai em forma de tricô e volta em forma de crochê, tirando de 2 em 2, até você chegar ao tamanho desejado, ou, como no nosso caso aqui, ela é feita assim, ó. Dessa forma aqui. Depois, nós unimos até você chegar em aproximadamente 30, 35 centímetros ali. No caso, aqui, dessa forma aqui, ó, eu tenho aqui em média 16, mais a voltinha aqui, 17 centímetros. E aí, nós vamos trabalhando dessa forma de ida e volta. Eu vou fazer aqui uma boa parte da minha peça, você faz a sua aí e eu já volto para mostrar. Voltei aqui com a parte bem adiantada na nossa peça. Quando você estiver fazendo a sua, você vai observar que ele vai dar essa enroladinha. É normal, e no final, quando nós formos fechar, ela vai se ajeitar e vai ficar retinha. Eu disse anteriormente que se você não tivesse a agulha de crochê tunisiano, você poderia fazer com uma agulha tradicional. Vou mostrar aqui para vocês
como dá para fazer também com a agulha tradicional. Então, ali, ó, é só comprimir todos os pontos na agulha, segurando aqui para que ela não escape, e assim você vai colocando todos os pontos. Eu vou colocar os pontos aqui para que você possa ver como dá para fazer também com essa agulha. O segredo é só você não deixar os pontos correrem para cá. E a pegada na agulha vai ter que ser dessa forma para que você trave ali os pontos para que eles não escapem. Então, ali, vou quase chegando ao meu final. Falta apenas alguns pontinhos. Penúltimo ponto. E lembrando o último ponto, sempre pegando ali nas duas alcinhas, aqui. Feito isso, ó, olha como dá para fazer também com a agulha tradicional, caso você não tenha a de crochê tunisiano. Feito isso, você segura e vai tirar de 2 em 2 até o final. Conforme você vai tirando, vai ali aliviando a agulha e vai ficando mais fácil de trabalhar. Vou chegar ali até o final. Cuidado para você não tirar 3 pontos de uma vez, que aí acaba faltando um pontinho na carreira. Aqui, chegando quase ao final. Cheguei aqui ao meu final. Agora, eu vou voltar para a agulha que eu estava trabalhando, que eu fiz essa carreira apenas para mostrar para vocês como fazer, como dava para fazer também com ela. Então, aqui, ó, para finalizar a nossa carreira, observe que aqui eu falei anteriormente que ele enrolou, é normal. Depois, quando nós formos trabalhar aqui, ó, ela vai ficar bem retinha. A última carreira de acabamento agora é dessa forma aqui, ó. Introduzo a agulha como se eu fosse fazer o ponto normal e puxo, fecho com baixíssimo. Vou no próximo, puxo, fecho baixíssimo. Lembrando que você não pode apertar muito para não repuxar o seu trabalho. Então, aqui, ó, é bem simples de fazer. Introduz a agulha, traz o fio, fecha baixíssimo, até o final. Quando chegar aqui ao final, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, lembrando ali no último ponto, pega as duas alcinhas também, traz o fio e faz ali um ponto baixíssimo. Feito isso, agora chega a hora de nós fecharmos aqui, esse é o lado avesso, e nós vamos fechar a nossa peça. O que nós vamos costurar aqui nas laterais, mas antes de costurar, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, ela aberta mesmo, nós terminamos assim. Aí, nós vamos unir as duas pontas e virar assim. Aqui, você já pode iniciar o seu primeiro ponto baixo e trabalhar ali um ponto baixo em cada, até chegar aqui ao final. Chegando aqui ao final, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Olha como ele já vai ficando, já vai sumindo essa parte que ela estava enrolada, ele já vai ficando retinho. Então, vou terminar a minha carreira até chegar aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, no meu último ponto, a nossa necessaire ainda está aberta, e agora eu vou passar para esse lado aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Já vou lá e já vou fazer o ponto baixo. E em seguida, é só colocar um ponto baixo em cada ponto baixíssimo que nós fizemos ali na carreira anterior. Então, um ponto baixo em cada, até chegar aqui, ó, ao final, onde nós
digo, ao final desta parte, onde nós iniciamos o primeiro ponto baixo. Terminei aqui o meu último ponto, então, observe que aquela parte que estava enrolando, ela não está mais. Então, aqui, nós iniciamos aqui, fizemos uma carreira de ponto baixo e continuamos até chegar aqui. Feito isso, agora nós vamos fazer a carreira final de acabamento, que será um ponto baixíssimo, uma corrente. Vou no próximo ponto, faço um baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um baixíssimo, uma corrente. E assim eu vou trabalhando a minha volta toda. Essa carreira aqui, quanto mais soltinha você deixar, mais bonitinho fica o acabamento, porque ele dá um detalhe como se fosse um ponto caranguejo, só que a gente faz pra frente. Ele fica muito similar, olha, esse acabamento aqui, ó. Então, você vai fazer por toda a sua volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar como arrematar e finalizar essas partes aqui. Terminei aqui a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, vou introduzir a minha agulha ali, naquele mesmo ponto onde eu terminei, vou puxar ele para trás, ali pro lado avesso, vou introduzir a agulha em qualquer pontinho que eu tiver aqui bem próximo, vou trazer o fio por ele e vou fazer uma correntinha que é para travar ali. Depois disso aqui, você pode pegar a agulha de tapeçaria e esconder ele. Agora, nós vamos fechar ele, as laterais que nós temos aberto ainda. Então, para isso, você vai usar a agulha de tapeçaria já com a malha junto. Então, aqui, você pode prender nessa parte aqui. Nós vamos pegar essa alcinha e essa. Então, nós vamos passar o fio aqui. Como a malha é estampada, nós podemos costurar por fora. Então, ali, eu vou dar 2 nozinhos só para travar e depois dá para esconder esse nozinho bem fácil. A partir daí, é só a gente trabalhar assim, ó. Venho pra cá e aí eu volto com o meu fio todo pra lá. Aí, novamente, aqui, trago ele todo pra cá, pra ficar uma costura bem legal. Ela fica praticamente invisível ali. Só se você olhar bem que você vai conseguir visualizar ali a costura. E aí, você vai fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar. Cheguei aqui no final da costura, pra não precisar arrematar o fio e prender desse outro lado aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Com a mesma agulha de tapeçaria que você tava costurando ali, você vai fazer só isso aqui, ó. Vamos passar o fio lá pro outro lado, sem que precise fazer algum arremate. É só você ir passando ele aqui por dentro. Como a malha é estampada, então ele nem vai aparecer. E se ela for lisa, você pode passar pelo lado avesso, que também não tem problema nenhum, vai ficar bem sutil. Cheguei ali ao final, só cuida para não repuxar ali a peça, para que fique bem quadradinho, certinho. E aqui nós vamos dar início à próxima costura. Esse fio que eu tenho aqui é do arremate que eu ainda vou fazer, de quando eu terminei a carreira. E agora, nós vamos de novo, daquele jeitinho, ó. Passo o fio todo pra lá e volta com ele todo pra cá. Essa costura a gente chama de costura invisível e vai deixando o seu trabalho com um acabamento bem bacana. Vou chegar aqui até o final, onde eu preciso chegar até aqui, e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final da minha costura, passo o meu último ponto para lá, faço aqui
um nozinho, dessa forma aqui, só para travar bem o fio. Passo ele pra lá novamente. E agora, aqui onde eu tenho a minha carreira de ponto baixo, eu posso esconder ele aqui. Então, eu vou levando. Não se preocupe, porque ele estando travado ali, ele não vai soltar. E aí, você vai escondendo aqui por alguns pontos. Se você preferir, você pode virar a peça do avesso e esconder esse fio ali pelo lado avesso. Então, aqui, eu escondi daqui até aqui, já é o suficiente. Vou cortar ali a minha malha. Agora, nós vamos fazer aqui esse detalhezinho que a gente chama de tassel. Se você não quiser fazer ele, você pode usar o mosquetão com alcinha já, que você encontra em lojas de acessórios e armarinhos também. Aqui, pro nosso tassel, você vai enrolar na mão assim, ó. Você vai fazer algumas voltas, pega os seus 4 dedos e mantém eles meio abertos, e aí você vai enrolar ali. A quantidade de voltas é de acordo com o tamanho que você quer o seu tassel. Feito isso aqui, você solta ele, e aí você pega um fio um pouco menor, de aproximadamente 25 centímetros, passa aqui no meio dele, dá 2 nozinhos. Feito isso, se você quiser colocar o mosquetão, você tem que colocar o mosquetão antes. Todo caso, os nozinhos, eles vão ficar para baixo, você vira ele assim. Feito isso, você vai precisar de um fio um pouco maior. Segura bem firme ali. E aí, você começa a enrolar. Aqui, umas 4, 5 voltas é o suficiente. Esse fio que está aqui, só dá um nozinho para prender ele. E aqui, nós vamos puxar ele aqui para dentro. Vamos colocar aqui. E vamos puxar para que não fique aparecendo esse nozinho. Ali você esconde bem ele. Feito isso, é só você cortar aqui agora, abrir ao meio e cortar e ajustar a franja ali. Aqui, já cortado e ajustado ali as franjas do tassel. Se você não quiser colocar um mosquetão, ou se você não tiver aí, você pode pegar um pedacinho da malha mesmo, dessa que você acabou de fazer ele, e prender ali na sua necessaire. Se você preferir também, aí fica a seu critério colocar botões ou um botão maior. E aí, é só você fazer assim, ó. Se você resolver colocar um botão maior, você pode pegar o seu fio, prender ele lá atrás, ou até mesmo aqui um botão um pouco menor. Você pode prender o seu botão aqui. E aí, esse fio você passa aqui embaixo dele e trava ele lá atrás. Prendi aqui o meu botão, aqui depois eu vou fazer o arremate. Pra fazer uma alcinha aqui, ó, é só você colocar aqui. Você pode pôr duplo se quiser, que fica mais saliente, né? Mais bacana. E aí, você põe assim, ó, né? Aí, aqui do outro lado, ó, você vai puxar pro lado avesso, que é pra ajustar a tensão dele ali. Puxou ali, puxa o outro também. Aqui eu vou voltar, porque ele fechou um pouquinho. Então, aqui, ó, essa é a tensão. O que que você faz? Tira daqui. E aqui, onde tá as 2 alcinhas, você pode dar 2 nozinhos. Cuida para não puxar a malha que está lá.
deu os 2 nozinhos, depois você pode esconder esses detalhezinhos que estão aqui, e aí é só travar ali. Se você preferir, você pode pôr o tassel que nós acabamos de fazer, ou você pode pôr ali uma alça com mosquetão. Aqui eu vou colocar uma alça que é um pouco mais prática e eu acho que fica bem bacana, mas aí fica a seu critério, como você quiser pôr. Aqui, olha que bacana que fica. Aí, só fazer os arremates finais aqui e tá pronta a nossa necessaire. Se você tiver sugestões de peças que você gostaria de aprender ou amigurumis, enfim, deixa aí nos comentários pra gente saber o que você gosta de fazer e sempre trazer novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima!